Caríssimos irmãos e irmãs na fé, boa noite. Sexta-feira, 9 de junho, estamos aqui reunidos para meditar a palavra de Deus, o Evangelho desse dia de hoje. Por isso, ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã em Cristo, boa noite. Alegria estarmos unidos em oração neste momento. Peço desculpas por não ter postado os vídeos anteriormente. Foi uma questão de acessibilidade à internet, né? Vamos dizer assim, dificuldade. Mas agora a gente voltou. E hoje nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, esse Evangelho curtinho nós lemos aqui hoje. E a gente vê aqui nesse Evangelho que um diálogo, né? Um sinal de interrogação. Ou seja, aqui nós temos uma pergunta. O próprio Jesus fez essa pergunta. Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Mas Jesus faz essa interrogação para os mestres da lei. Como é? Aí ele continua. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Ou seja, a contradição de Jesus não ser filho de Davi, né? Porém, Davi é considerado filho de Deus. Mas essa leitura, se a gente parar para pensar um pouquinho, bem na frente aqui vai dizer, olha, portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode ser, então, seu filho? Existem até muitas músicas, né, que falam Jesus, filho de Davi, me cura. Tem muitas músicas, aí, até muitas pregações a gente vê falar, né, muitas pessoas chamam Jesus, filho de Davi. Mas a palavra nos dá um sinal de interrogação. Mas como que Davi, como que pode, movido pelo Espírito Santo, como é que se o próprio Davi chamou o Senhor de Senhor, como que Jesus pode ser filho de Davi? Se não ser o filho do grande Deus, Criador do céu e da terra, o Deus onipotente, o Deus misericordioso. Então a fala de Davi, quando Davi chama o Senhor de Senhor, o próprio Senhor de Senhor, ele já está dizendo para nós, em outras palavras, está dizendo, olha, Jesus é o Senhor, ele confirma as Escrituras em dizer, é o Filho do Altíssimo, certo? É o Filho do Deus vivo, é o Príncipe da Paz. Então a gente não pode dizer Jesus, filho de Davi. Por mais que a gente saiba da história do rei Davi, né, que o rei Davi foi assim, muito querido por Deus, foi uma peça muito importante dentro da realidade do Antigo Testamento, a gente sabe disso. Porém, isso não leva a ser considerado pai de Jesus, né? A gente sabe que o sentido das músicas não é esse sentido de dizer, Jesus, filho de Davi. Não é, quer dizer em questão de paternidade, mas quer dizer em questão de conhecimento da história de quem foi Davi e tal. Mas o próprio Davi nos ensina aqui, né? Ele chama o Senhor, de meu Senhor. Essa é a palavra de Deus no dia de hoje. Que possamos também, a cada dia da nossa vida, chamar o Senhor de Senhor. Senhor, Filho de Deus Pai, Criador do céu e da terra. Senhor, que nasceu da Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora. Esse Senhor que nos guia, esse Senhor que está caminhando conosco. Jesus, Filho do Altíssimo, do Deus vivo. Essa é a palavra de Deus nesta sexta-feira, onde celebramos até mesmo o dia de São José de Anchieta, São José de Anchieta. Justamente também nessa sexta-feira. Então eu peço que Deus abençoe muito você, abençoe a sua família,
derrame uma chuva de graça sobre você e sobre todos os seus. Que assim seja. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.